Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos nessa noite. Os irmãos podem tomar os seus lugares. Com permissão da nossa liderança, que eu vou pedir para tirar a máscara, para nós estarmos compartilhando a mensagem de Deus nesta noite. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Agradecemos o convite e a insistência da liderança para estarmos aqui. E enquanto estamos aqui no Brasil, vamos fazendo a obra de Deus e servindo a Deus e a sua igreja com alegria. Tem se aproximado o período de nós retornarmos para o campo missionário. Estamos em trâmites da documentação, pedimos que os irmãos orem por nós e trazemos uma saudação da juventude ali da área Berceba. Ficaram meio tristes comigo, que hoje era o culto geral deles lá, mas me liberaram para mim estar aqui com os irmãos. Vamos ler Mateus capítulo 17, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomado de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero ser bem objetivo nesta noite, naquilo que Deus tem colocado no nosso coração para compartilhar com a juventude, com a igreja do Senhor, também com os irmãos que nos assistem. Bendito seja o nome do Senhor. Nós lemos esta passagem que fala sobre a transfiguração de Jesus, aleluia, e o seu recebimento da presença de Moisés e Elias glorificado, junto a ele diante de 3 dos seus discípulos. A Bíblia começa dizendo, texto que nós lemos, que 6 dias depois de um acontecimento, se nós retrocedermos um pouquinho no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós vamos nos inteirar de que acontecimento é este que 6 dias antes havia acontecido. A Bíblia diz que em determinado momento, aleluia, isso foi trecho de uma mensagem que pregamos aqui outro dia, aleluia, Jesus reuniu seus discípulos para ter com eles, aleluia, e perguntar a eles sobre o que os homens falavam a respeito dele, o que os homens pensavam a respeito de quem era Jesus, de qual era a sua missão na terra. Jesus reuniu seus discípulos e lhes fez esta pergunta. Os irmãos são conhecedores da história. Os discípulos começaram a dizer: Senhor, alguém diz que tu és o Elias, outro diz que tu és Jeremias, ou quem sabe um dos profetas. E Jesus então indaga aos seus discípulos pessoalmente, dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? Aleluia. E a Bíblia diz que em meio àquele contexto, levanta-se um dos discípulos, chamado Simão Pedro, e cheio de uma convicção que não era natural, uma convicção que não era humana, mas uma revelação de Deus para a sua vida, ao seu espírito. Ele levanta com aquela convicção e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Alguns acontecimentos sucederam após aquela revelação. A
até o término, aleluia, daquela conversa. E agora a Bíblia começa a dizer no capítulo 17 do evangelista Mateus, que 6 dias depois deste fatídico acontecimento, Jesus sobe a um monte para orar, para buscar a Deus, como era o seu costume. Coisa boa, né, irmão? Filho de Deus tem costume. E que costume é esse? É costume de buscar Deus, é costume de se separar para orar, é costume de se separar para ter intimidade com o Pai. E lá vai Jesus para se separar e ter intimidade com o Pai. Mas porém Jesus, ele leva consigo alguns dos seus discípulos, e a Bíblia diz que lá estava o discípulo que havia recebido aquela revelação. Lá estava Simão Pedro, ele estava junto com seus companheiros Tiago e João. E lá no alto do monte algo sobrenatural acontece. Eu quero abrir uma parênteses rapidamente para te dizer, irmão querido, que quando você está com Jesus, quando você está a sós com Jesus, quando você não perde a oportunidade de estar com Ele, algo sobrenatural acontece. Quem anda com Jesus, ele vê o sobrenatural. Quem caminha com Jesus, ele está pronto para ser surpreendido pelas suas revelações, pela sua manifestação, pela sua glória. E lá naquele monte não foi diferente. A manifestação de Deus aconteceu de uma maneira gloriosa. A Bíblia diz no relato, aleluia, da mesma passagem, escrito pelo evangelista Lucas, ela acrescenta alguns detalhes. Lucas diz que aqueles discípulos estavam cansados. A Bíblia chega a dizer, na passagem do capítulo 9, aleluia, do evangelho de Lucas, que eles estavam ali premidos de sono, oprimidos pelo sono, tomados de um cansaço físico, porque caminhar com Jesus não é fácil. Bem dizia o Senhor, e desde o tempo de João até os dias atuais, o reino de Deus é tomado por esforço. Quem quer estar debaixo do reino tem que se esforçar, tem que levantar cedo para vir para a consagração, tem que passar o dia no jejum, tem que estar disposto a caminhar com Ele, a estar com Ele, a receber dEle, e para isso tem que arregaçar as manguinhas e colocar a sua parte. E os discípulos estavam lá, cansados, mas juntos dEle. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Lucas diz que eles venceram a opressão do sono e viram a glória que se manifestou no alto do monte, o rosto de Jesus transfigurado, Jesus recebendo ali glorificado consigo, aleluia, a pessoa de Moisés e também a pessoa de Elias, e os discípulos ali surpresos. Eu fico tentando imaginar como ficou a mente daqueles homens, surpreso com aquilo que estavam vendo, algo novo, uma novidade, uma revelação nova. Quem anda com Jesus recebe revelação. Quem anda com Jesus recebe novidade de vida. Quem anda com Jesus tem experiência particular para contar. Você pode levantar a mão da glória a Deus aí? Glória a Deus. E ali acontece este maravilhoso feito. E os discípulos estão ali, aproveitando aquela grande oportunidade. Nesta noite, irmãos, eu quero falar sobre isso. Sobre uma geração que recebe, e mais do que receber, ela aproveita as oportunidades, independente da sua qualificação, independente da sua força, independente do seu merecimento, independente, aleluia, do seu caráter. Mas quando recebe uma oportunidade, ela aproveita, até porque as oportunidades de Deus não estão, aleluia, ligadas com as nossas qualificações, com as nossas condições humanas, com os nossos méritos. As oportunidades de Deus, elas são frutos exclusivos da maravilhosa e bendita graça, do favor imerecido, da oportunidade que Deus nos concede. Deus tem oportunidades para uma geração, para que ela aproveite e conheça e receba o sobrenatural de Deus. Bendito é o nome de Jesus. Ali estava Pedro, e é sobre este homem que eu quero falar nessa noite. Pedro, que não hesitou
quando recebeu a oportunidade de dizer frente a frente ao mestre quem ele era, e ele disse: Senhor, eu sei quem tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse Pedro estava no Monte das Oliveiras. Esse Pedro estava agora no Monte da Transfiguração. Esse Pedro estava com Jesus lá na casa de Jairo, quando a sua filha foi ressuscitada. Esse Pedro andava com Jesus lá no Getsêmani, quando este estava para ser preso. Aonde Jesus abria uma oportunidade para Pedro, lá ia Pedro junto com Jesus. Pensa que ele era bobo? O Pedro até era cheio de defeito, mas se tinha um defeito que Pedro não tinha, era o de ser bobo. Aonde tinha oportunidade, lá estava o Pedro, andando e caminhando com Jesus. E agora, irmãos, ali estavam homens hebreus, israelitas, homens que conheciam as promessas de Deus, homens que junto com toda uma nação esperavam o Messias que haviam de vir, esperavam o Messias que Moisés, usado por Deus, apontou em Deuteronômio capítulo de número 18 por meio da lei. Esperava o Cordeiro perfeito que faria o sacrifício que daria condições de expiar o pecado do mundo. E lá estava um povo que conheciam as profecias, conheciam as mensagens proféticas acerca do ungido. As mensagens proféticas que diziam desde que ele nasceria lá em Belém Efrata, até que ele padeceria no Calvário, até que ele seria levantado como a serpente de bronze foi levantada no deserto. Ali estavam homens que conheciam a lei e conheciam os profetas e aguardavam a vinda do Salvador, aleluia, daquele povo, aquele que os redimiria do jugo, aquele que despedaçaria os grilhões. Eles aguardavam a manifestação e tinham a esperança de que Jesus era este. E Pedro, 6 dias antes, havia recebido a revelação de que Jesus era o tal que eles esperavam. E agora no Monte da Transfiguração, Deus complementa esta revelação, fazendo com que Jesus recebesse ali a lei, simbolizada na pessoa de Moisés, e os profetas, simbolizados na pessoa de Elias, e a voz de Deus dizendo: está cumprido, aí está a lei, aí estão os profetas, e aí está o meu Filho amado. A este ouvi. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é a manifestação de Pedro. Olha o que Pedro diz para Jesus quando vê esta visão. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, no versículo 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Senhor, eu sei quem tu é, e se tem uma coisa boa, esta coisa é estar aqui, juntinho de ti, aonde tu estás, aproveitando a oportunidade. Se tem algo bom, Senhor, na minha vida, é estar aqui. Nós precisamos receber de Deus esta convicção que se existe algo de bom nessa vida, é poder estar na presença de Deus. Senhor, bom é estar aqui. Nós estamos cansados. Nós estávamos com sono, nós estávamos debaixo de uma opressão, nós estávamos enfrentando uma resistência, nós estávamos no meio de uma batalha espiritual, mas nós estamos contigo. E que coisa boa é no meio da dificuldade estar com Jesus, é no meio da prova estar com Jesus, é no meio da dificuldade estar com Jesus. Bom é estarmos aqui. Essa era a oportunidade que Deus estava dando para eles. Pedro era um homem com defeitos? Sim, Pedro era um homem com muitos defeitos. Mas a Bíblia mostra
que desde o princípio do seu aparecimento na história bíblica, Pedro era um homem marcado por uma característica. A característica de aproveitar as oportunidades. Quando a Bíblia diz em Lucas capítulo de número 5, foi mencionado um trecho desta passagem na palavra da oferta. A Bíblia diz que Jesus pregava junto ao mar da Galileia, apertado pelas multidões que lhe oprimiam para ouvi-lo. E a Bíblia diz que Jesus então olha, procurando conseguir mais espaço para pregar. Jesus olha para um lado, olha para o outro e encontra ali um grupo de pescadores. E ali tinha um pescador derrotado, um pescador frustrado. Se você ler o contexto da passagem da pesca maravilhosa, você vai ver que Simão Pedro era um homem frustrado, seus companheiros eram homens frustrados. Haviam trabalhado toda uma noite, haviam empreendido todas as suas forças, todo o seu esforço, usado de todo o seu conhecimento, porque a Bíblia nos faz entender que eles eram homens que viviam da pesca. Criados junto daquele lugar, sabiam o horário certo, sabiam onde estavam os peixes, tinham a técnica, o conhecimento. Mas lá, quando eles vão ao mar mais profundo, ele diz para o Senhor: Senhor, nós trabalhamos toda noite. Nós não apanhamos nada. Senhor, nós usamos o nosso esforço. Nós usamos a nossa técnica, o nosso conhecimento, e o resultado foi zero. Quantos de nós, irmão, quantas das irmãs que estão aqui, quem sabe em algum momento da sua vida usaram das suas forças, dos seus conhecimentos, das suas decisões e quebraram a cara e se frustraram e colheram o resultado igualzinho eles, zero. Assim estava esse homem frustrado. Mas ele recebeu, irmão Jonathan, um dia uma oportunidade, porque a Bíblia diz que Jesus chegou e entrou no seu barco e disse para ele: tu pode afastar o barco da areia. E prontamente ele aceitou a oportunidade, afastou o barco da areia, ouviu Jesus pregar do seu barco, quem sabe viu Jesus fazer muitos milagres. E quando o culto terminou, Jesus deu mais uma oportunidade, disse para ele: meu filho, vamos entrar mar adentro, que eu tenho uma experiência para ti. E a Bíblia diz que Pedro entra no mar profundo e lá o Senhor lhe dá a pesca maravilhosa. E aí, quando ele vê o resultado da ação de Deus na sua vida, do aproveitamento da oportunidade, o que é que ele faz? Ele dobra o joelho e diz: Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador, mas tu é o Senhor. Eu sou pecador, mas tu é o Senhor. O que é que isso fez acontecer? Quando eles chegaram na beira da praia, ele teve mais uma oportunidade. Que oportunidade era? De desfrutar financeiramente do fruto do milagre. E a Bíblia diz que ele olhou para os companheiros e disse: eu não vou perder a oportunidade. Eu não vou trocar o dono do milagre pelo fruto do milagre. Eu não vou trocar aquele que pode fazer por aquilo que ele deu e ele dá, não. Pode deixar os peixes e junto deixa o barco e deixa também as redes, porque nós vamos andar contigo. A partir de agora, nós andamos contigo. Nós não somos pescador mais de peixe. Tu nos está dando a oportunidade de ser pescador de homem. Nós vamos aproveitar a oportunidade. E a Bíblia diz: e deixando as redes, então o seguiram. Bendito é o nome de Jesus. Depois disso, depois de testemunhar alguns milagres, depois de ser testemunho ocular de milagres de ressurreição de mortos, a Bíblia diz que Jesus foi para o seu costume, subiu alto da montanha para orar, e Mateus registra isso no seu Evangelho, capítulo 14. E os seus discípulos foram no barco cruzar o mar. E quando estão cruzando, se levanta uma tempestade. Sempre tem uma tempestade no caminho de quem quer seguir Jesus.
Mas sempre tem Jesus presente, ou no barco, ou cuidando lá de cima da montanha. Os olhos de Jesus não se afastam daqueles que um dia aproveitaram a oportunidade de andar com Ele. E Jesus vê ele sofrendo, padecendo, e desce da montanha e começa a caminhar por sobre as águas. Lá estavam todos os discípulos olhando, assombrados, um olhando para o outro, e agora? E daqui a pouco, quem sabe, alguém grita: é um fantasma! É uma assombração! E a Bíblia diz que o medo toma conta deles. E naquele momento de medo, Jesus dá uma oportunidade para eles e disse: ei, sou eu, não temais. Quem sabe um dizia para o outro: não é nada, é um fantasma. Não é nada, uma assombração. Não, não é. Isso não pode acontecer. Quem é que deu um salto lá, irmão? Lá saltou Pedro. Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E o Senhor disse para ele: ó, vem. E o Pedro não hesitou, pulou do barco e começou a caminhar por sobre a água. Alguém vai dizer: mas o que é que adiantou, pastor? Ali na frente olhou para o vento e afundou. É, mas quando afundou, Jesus deu outra oportunidade. Disse: ei, dá a mão aqui. Ele tomou da mão do Senhor. Quando você aproveita a oportunidade, isso não quer dizer que você é perfeito. Isso não quer dizer que não vai ter momento que o vento vai soprar e tu vai olhar para o vento, tu vai olhar para o mar se agitando e quem sabe vai começar a afundar. Mas nesse momento o Senhor vai dizer: Pedro, eu estou aqui. Ele diz: Senhor, salva-me, eu estou aqui, estende a mão, meu filho. Oh, bendito seja o nome de Jesus. No capítulo 16 ele recebe a revelação. No 17 ele confirma dizendo: Senhor, bom é estarmos aqui. E onde eu quero chegar nessa noite, irmão, é no que ele diz logo ali adiante. Ele diz: Senhor, bom é estarmos aqui, vírgula. Se tu quiser, eu me disponho a fazer uma tenda para o Senhor, uma tenda para o Moisés, uma tenda para o Elias. Irmão, para que se faz tenda? Tenda naquele tempo era lugar de habitação. Tenda é para alguém morar, é para alguém habitar, é para alguém ficar ali. Escute, irmão, qual era a profissão de Pedro? O que o Pedro era? Onde é que Jesus achou ele? Num ateliê construindo tenda? Num ateliê arrumando tecido para fazer uma tenda? Foi lá que Jesus achou ele? Não. Era um pescador e frustrado ainda. Mas olha que coisa extraordinária isso. Quando ele entendeu quão bom era estar naquele lugar, quão bom era estar na presença de Jesus, quão bom era estar com Ele. Ele disse: Senhor, eu sou pescador, mas para permanecer contigo, para ficar na tua presença, eu faço até o que eu não posso, eu faço até o que eu não sei fazer, eu me disponho até a fazer mais daquilo que eu posso. Ei, Deus está chamando uma geração hoje, nesta noite, que está disposto a fazer muito mais daquilo que está acostumado a fazer, muito mais daquilo que tem condições humanas de fazer. Deus está chamando alguém que vai dizer: é tão bom estar contigo que eu faço até o que não posso, eu me disponho a fazer o que não consigo, porque eu quero ficar na tua presença. Se o Senhor quiser, eu faço tenda para ficar aqui contigo nessa glória. Uma geração contrária ao conformismo. Uma geração que não se conforma com seus limites. Deus está chamando alguém para romper limites nessa noite.
Eu não vim aqui para dar volta. Eu vim aqui para te falar o que o Espírito de Deus falou comigo. Deus está te chamando para romper os teus limites, porque tu pode fazer muito mais do que tu tem feito. Se tu entender quão bom é estar na presença de Deus e quão grande é essa oportunidade, tu vai te dispor a fazer mais. Tu vai parar com a desculpa. A gente vai parar com o jeitinho brasileiro. A gente vai sair da acomodação. A gente vai dizer, eu sou pescador, mas se for preciso, por causa da tua presença, eu me formo agora em costureiro, em artesão, eu faço tenda, eu estico e cravo estaca. O que me importa é ficar na tua presença, e não importa o que eu tenho que fazer, não importa o que eu tenho que mudar para ficar na tua presença, eu aceito mudar até de profissão. Bom estarmos aqui. Quem recebe a revelação do tamanho da oportunidade, ele não mede esforços para ficar na presença de Deus. Pastor, lá no acampamento soprou vento, deu pedra, chuvarada. Mas e na outra semana? E no outro mês? Vai esperar o próximo acampamento? Jesus está te chamando para acampar na presença dele. Pedro estava disposto a fazer um acampamento diário para permanecer na presença de Deus. E lá no alto do monte é frio durante a noite, é calor durante o dia, sopra vento, tem adversidade, tem intempérie. Mas ele disse, é bom estar contigo, e se preciso for, eu me disponho a acampar na tua presença. Constância. Constância. Dá para fazer mais. Dá para fazer mais. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu posso fazer mais, pastor Josué. Deus está te chamando e te perguntando até onde você está disposto a te esforçar para permanecer na presença de Deus. Tem limite? Se tem limite, irmão, tu tem duas opções. Ou tu revê os teus limites hoje e diz, Senhor, se preciso for, eu faço tenda. Se preciso for, eu me transformo. Se preciso for, Senhor, eu nasço de novo mesmo. Ou então, irmão, entende que tu está perdendo tempo. Tu quer romper limite ou ficar perdendo tempo? Quando a gente se dispõe a romper limite, irmão, alguém, quem sabe, está pensando aí, mas ele não vai falar que Pedro negou Jesus, vou falar assim. Não adianta, não corre na frente. Não fica razoando aí no teu coração. Pastor, mas ele teve a oportunidade 3 vezes e negou 3 vezes, Mas quando a buzina soou lá, que alguém titulou de galo, ele também teve uma oportunidade de dizer, é verdade, eu não sou dele mesmo, que vá para a cruz, miserável. Ou chorar amargamente. Você vai errar quando você se dispõe a romper o teu limite. Mas Deus vai te dar a oportunidade. Aí não vai tocar a buzina, vai ser o alarme do Espírito que vai te dizer, tu errou, tu te limitou, tu falhou, tu resbalou, e tu vai ter oportunidade também de chorar amargamente. Pedro era um homem de caráter deformado, mas era um homem que quando via a oportunidade diante dele, ele rompia com os limites, ele se dispunha a fazer tenda, ele se dispôs a ser crucificado de cabeça para baixo, ele se dispôs, quando, aleluia, o vento soprou lá naquele cenáculo, a ficar em pé e pregar uma mensagem e dizer para aqueles homens, vocês mataram o Cristo, arrependei-vos. Porque Pedro se acostumou a romper limites.
Quando anunciaram, ele ressuscitou. Saiu ele e o João correndo. Correndo para chegar no sepulcro. O João chegou na porta e parou. Viu os lenços e parou. E o Pedro veio e passou correndo e entrou no sepulcro adentro. Oh, bendito é o nome de Jesus. Quando Pedro tinha decidido voltar para pescar, e Jesus apareceu de manhã bem cedinho, que nem vai ser na consagração semana que vem, e disse assim: filhinhos, tem algo para comer aí? O Joãozão olhou para o Pedro e disse: Pedro, é o Senhor. Mas ele não tinha nem terminado de fechar a boca. O Pedro agarrou uma túnica, cingiu e pulou na água e saiu abraçada até chegar na praia e dizer: é tu mesmo, Senhor. Qual é o teu limite? O que te impede, irmão? O Cristo, o Moisés e o Elias simbolizavam a plenitude do plano de Deus. O que está te impedindo de desfrutar a plenitude do plano de Deus na tua vida? Eles disseram: para desfrutar isso aqui, Senhor, nós fazemos até tenda. Para estar na plenitude do teu plano, Senhor, da tua palavra, nós nos dispomos a mudar mesmo. Nós nos mudamos de pescador para fazedor de tenda. Qual é o teu limite? Vai ficando de pé aí. Às vezes a gente diz assim: pergunta para quem está do teu lado, diz para quem está do teu lado, diz para quem está da tua direita, diz para quem está da tua esquerda, abraça ele, toca nele, acorda ele, grita para ele, profetiza para ele. Não. Pss. Ei, existe uma mensagem diária para todo crente que quer morar no céu. Examine-se a si mesmo. Pergunta para ti mesmo aí: qual tem sido o meu limite? Qual é, Senhor, a minha desculpa? Qual é, Senhor, o limitador que me impede de desfrutar a plenitude do teu plano? Tu sabe qual é. Não te engana a ti mesmo. Diante disso, eu tenho um convite para você hoje. Para quem quer dizer para si mesmo e para Deus: Senhor, bom não é estar na sede internacional só, é estar na sede internacional e na tua presença. Senhor, bom é estar aqui junto contigo. Porque às vezes a gente vem para a igreja de corpo presente, o coração está lá fora. O Eutico estava na igreja. Era até o culto de ceia, ia tomar ceia. Mas estava lá na janela, no limite. O corpo dentro, os olhos e o coração fora. Hoje tu vai dizer: Senhor, além de estar no monte, bom é estar no monte contigo. Senhor, além de estar na igreja, bom é estar na igreja na tua presença. Estar na igreja com o teu Espírito. Tomar ceia cheia do teu Espírito. Servir a ti, Senhor, cheio do teu Espírito. Cantar no coral, Senhor, cheio do teu Espírito. Tirar a portaria cheio do teu Espírito. Auxiliar no púlpito cheio do teu Espírito. Bom é estar aqui na tua presença, na tua glória. Se precisar, eu me disponho a fazer tenda. Quem quer dizer bom é estar aqui? Já passa a mão na linha, no tecido e vem fazendo tenda. Sai do teu lugar, eu quero orar contigo. Vem aqui na frente. Quando eu cheguei aqui, o irmão estava falando do Jacó. E lá no Val do Jaboque, o Jacó disse para o anjo: eu não te solto, enquanto tu não me mudar. Enquanto eu não deixar de ser Jacó, eu não te solto. Enquanto eu não me dispor a fazer tenda, Senhor, eu fico aqui, ninguém me tira daqui. Diz Deus: me muda, porque eu me disponho a ser diferente. Sabe por que tem gente que não muda, irmão? A vida inteira na igreja e não muda?
porque ele só espera Deus. Mas o Pedro foi a Jesus e disse: Senhor, se tu quer, eu estou disposto. Se tu quer, eu estou disposto. Se tu quer, eu estou disposto. Foi isso que o Jacó disse: anjo, tu vai me abençoar, eu não te solto. Eu não te solto, tu me abençoa. Enquanto não me abençoar, eu não te solto. Hoje tu vai dizer: Deus, eu quero ser mudado. Deus, eu estou disposto. Se tu quer, me muda. Eu estou disposto, Senhor. Eu sei que tu pode, mas hoje eu quero. Só quem quer domar esse propósito diante de Deus, levanta as tuas mãos bem alto para nós orar. Vai orando aí, eu já vejo gente chorando. Eu já vejo gente falando em novas línguas. Eu já vejo lágrimas rolando. Ah, irmão, não fique encabulado. Sai do teu lugarzinho, vem aqui na frente. Eu quero orar contigo. Ah, acabei com a programação. O coral depois canta, já mudado, transformado. Ah, se tinha algum Jacozinho no meio do coral, já vai cantar que nem Israel. Se tinha pescador, já vai cantar como fazedor de tenda. Deixa o Espírito de Deus te tocar hoje. O Espírito de Deus está nesse lugar. Começa a te humilhar na presença dEle. Senhor. Nós estamos na tua presença, Deus, porque o nosso prazer é estar contigo. Eu sei que Pedro, Tiago e João te seguiram em tantos momentos cruciais do seu ministério, Senhor, não por obrigação. Ah, o Senhor podia ter levado Judas, mas o coração de Judas não estava no Senhor. Ah, o Senhor podia ter levado tantos dos outros 12, mas o Senhor levou o Pedro, o Tiago, o João. Sobre todo Pedro, Senhor, sobre o que estamos falando nessa noite pelo Teu Espírito. Assim como Pedro tinha prazer de estar na tua presença ainda, com as suas muitas falhas, ainda com um caráter deformado, Senhor. O Pedro irado. Ah, o Pedro colérico sanguíneo. Ah, o Pedro emotivo. Mas o Senhor tinha uma revelação para ele. Após ele receber a revelação, 6 dias depois, Senhor, ele viu a tua plenitude. Ah! Quando ele viu a plenitude do Senhor, algo aconteceu, Senhor, e ele se dispôs a fazer mais. Ele se dispôs a ir além. Ele se dispôs a romper os seus limites. Porque ele entendeu: o bom é estar aqui. Há hoje uma geração de moços e moças recebendo esta oportunidade. De irmãos, de obreiros, obreiras, servos, servas que estão aqui neste templo. Que quem sabe estão acompanhando por internet esse culto, Senhor. E o Senhor nos tem dado oportunidade agora. Agora tem jovens, Senhor, se dispondo a romper o limite. Vem sobre eles agora com o teu Espírito.
Ragaste caprafanto darabashuri corabanda cabarabashana ramaga. Racantarabashana rabagaia. Tem jovens, tem moços, moças chorando, tomando propósito contigo. Espírito de Deus sopra sobre eles agora. Começa a receber graça para fazer aquilo que tu dizias até antes desse culto que não podia fazer. Eu ministro a ação do teu Espírito agora. Começa a receber o renovo do Espírito agora. Começa a receber graça de Deus agora. É Deus que vai te capacitar a fazer mais. Recebe dele agora. Levante a sua mão e comece a pedir: Senhor, Senhor, se tu quer eu faço mais, eu me disponho a fazer mais. Senhor, se tu tem um plano na minha vida, eu quero fazer mais. O que Deus tem contigo é grande, moço, moça. Te dispõe a fazer mais. Tem gente recebendo de Deus. Fica na presença de Deus um pouquinho aí. Não te apressa. Não. O Pedro entendeu quão bom era. Ele não tinha pressa. Ele diz: eu vou fazer até uma tenda. Eu quero ficar morando aqui no alto desse monte contigo. Não importa se tem frio, se tem chuva, se tem vento. Porque eu quero estar na tua presença. Eu quero estar na tua presença. Aleluia. O que você está disposto a fazer para permanecer na presença de Deus, faça. Faça a sua parte. O que você pode fazer, faça. O que o Espírito de Deus está te impulsionando a fazer, faça. Deus vai fazer a parte dele. Ele não mudou. Os músicos podem nos ajudar. Você fica na presença. Fica na presença, fecha os teus olhinhos santos. Fica dizendo: Deus, eu não imponho limites para permanecer na tua presença. Eu não coloco limites, Senhor, como fim de que o teu propósito se cumpra na minha vida.